Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim, é um privilégio e grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, 14 ao 25, aonde São Paulo nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança, de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Pegamos as palavras do versículo 21 deste capítulo 8 de Romanos, aonde diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E vamos ver quem é que nos libertará, o que libertará todos os filhos e filhas de Deus. E vamos ver o único que pode libertar-nos, conforme a promessa divina. Queiram se assentar, tenham a bondade. Nosso tema é o único que pode nos libertar. Esta libertação, da qual São Paulo fala aqui, para todos os filhos e filhas de Deus, é a adoção dos filhos e filhas de Deus, aonde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então, todos seremos livres da morte física, porque já não morreremos mais, porque teremos um corpo novo e eterno e glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tem suas leis
as quais ele estabeleceu para realizar toda a sua obra. Ou seja, que Deus não atua sem cumprir suas leis. Deus tem tudo sob certas leis, sob suas leis divinas. É como a água. Você obtém água, mas a água está sob leis divinas. Ela tem uma fórmula. E quando você tem esta fórmula num vaso, você tem um vaso de água. Mas se não tiver esta fórmula no conteúdo deste vaso, você não tem água. E possa ser outra coisa combinada com água. Mas água pura é somente com a fórmula completa e pura que se faz a água. E é assim para todas as coisas divinas. Tudo que Deus prometeu está sob leis divinas. Por exemplo, quando Ele realizou a criação e em seguida as árvores, Ele deu a elas suas leis e disse que cada árvore e cada semente produzisse conforme a sua semente. Ou seja, que a árvore de manga, conforme a lei divina, o que ela tem que produzir? Mangas ou manga. E assim por diante. Tudo está sob as leis divinas. Portanto, até mesmo a libertação estabelecida para o povo hebreu, que seria realizada no Egito, esteve sob leis divinas. E para ser realizada esta libertação do povo hebreu, lá no Egito, tiveram que estar se cumprindo as leis divinas. Deus havia prometido a Abraão ter um filho e havia prometido também a Abraão que ele seria pai de multidão de nações. Por exemplo, quando o chamou por lá, em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. Vejam vocês no capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui podemos ver a ordenança divina para Abrão, para que ele saísse de sua terra e de sua parentela, para Deus torná-lo uma nação poderosa e para também abençoar a todas as nações. Disse que seria de bênção. Então, conforme a esta promessa de Deus tornar Abrão uma nação grande e ser abençoado por Deus e serem benditas nele todas as famílias da terra. Tudo isso está sob leis divinas. É um programa divino o qual estaria sendo realizado. E agora, no capítulo 15 de Gênesis, quando Abrão não tinha filhos ainda, Deus fala novamente com ele e lhe diz que ele terá um filho. E vejam aqui no capítulo 15, versículo 1 em diante, e diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a
Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, ou seja, filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. Depois, mais adiante, no versículo 12, depois que Abraão preparou tudo o que Deus lhe disse, vamos ver, e diz: e disse-me: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E aconteceu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio Eufrates. E agora vejam que Deus ordenou a Abrão colocar aqueles animaizinhos assim divididos, oferecidos em sacrifício a Deus, uma metade de um lado e a outra metade do outro lado, e cada animal partido assim, para Deus fazer um concerto, como eram feitos naqueles tempos, quando as duas pessoas que iam fazer um pacto sacrificavam um animalzinho. A metade do animalzinho colocavam de um lado e a outra metade do outro lado, e paravam no meio daquelas duas metades e ali faziam um pacto. E se algum dos dois violasse o pacto, ocorria uma maldição para o violador do pacto. E então Deus estava fazendo um pacto com Abrão. E Deus é o dono dos céus e da terra. Portanto, ele pode dar um terreninho a uma pessoa, ou pode lhe dar um terreno grande, onde uma cidade será estabelecida, ou pode dar um terreno grande, onde se estabeleça uma nação completa, ou pode dar o planeta Terra completo a um homem. E Deus ali estava fazendo um pacto com Abrão, e lhe promete aquele terreno, todo aquele território do pacto estabelecido por Deus com Abraão. Aquele território Deus deu a Abraão. Portanto, o dono, Criador dos céus e da terra, deu aquele território a Abraão. Então, em
tudo que Deus falou com ele. Lhe disse também que sua descendência seria escrava em terra estrangeira, morreria em terra estrangeira, mas Deus os libertaria e castigaria a nação que os teria escravizado, e sairiam com grande fazenda. Deus é o libertador. Foi Ele que enviou o profeta Moisés no tempo correspondente. Mas vejam que todas estas coisas Deus já havia falado ao profeta Abrão. Lhe havia dito que ele teria um filho e lhe havia dito também que sua descendência seria escrava, mas que seria libertada depois dos 400 anos. E, quando Deus lhe fala essas coisas, Abraão ainda nem sequer tinha tido o filho prometido, Isaque. Mas Deus já lhe estava dizendo tudo o que iria acontecer com sua descendência. E conforme a tudo que Deus falou com ele, Deus teria que cumprir no tempo correspondente. E é por isso que o povo hebreu teve que viver no Egito uma temporada, e houveram certos problemas que ocasionaram que Jacó e seus filhos fossem viver no Egito. E no princípio foi de bênção para Jacó e seus filhos viverem no Egito. Eles tinham a melhor parte do território, e José era o administrador, ou seja, que ele era o primeiro-ministro do império do faraó. Ou seja, que depois do faraó, o segundo, quem era? José. Mas depois que José morreu e que o faraó morreu, o que amava José e que conheceu a José, depois veio outro faraó, mais adiante, que maltratou o povo hebreu, quando o povo hebreu já tinha se multiplicado, ou seja, que passaram vários anos. E quando o povo hebreu já tinha se multiplicado e era igual, ou talvez maior em números do que os egípcios, não sabemos, era um grupo muito grande, e o faraó com seus conselheiros viram um perigo no povo hebreu, ainda que eram escravos, mas eles disseram, numa guerra, se estes escravos se unirem com nosso inimigo, eles ganharão a guerra contra nós. Então, tentaram impedir que nascessem meninos. E já durante todo este tempo, o povo hebreu estava como escravos. E, para este tempo, em que todo menino que iria nascer teria que morrer, para aquele tempo, era o tempo em que teria que vir um profeta dispensacional, no qual Deus usaria para libertar o povo hebreu. Deus é nosso libertador, mas Ele usa seus instrumentos, seus profetas, no tempo correspondente. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. E é por isto que Moisés teve que nascer e em seguida crescer em tempos perigosos. E depois, quando já tinha 80 anos, foi que ele pôde ser usado por Deus, porque aos 40 anos, quando Moisés quis fazer algo pelo povo hebreu, eles não o reconheceram. Tipo e figura, Moisés de Cristo. E na primeira vinda de Cristo, o povo hebreu também não reconheceu nem recebeu a Cristo, como não reconheceram a Moisés. Moisés teve que fugir para Midian e viver por lá por 40 anos. Por lá se casou e teve 2 filhos. Mas depois
quando chegou aos 80 anos. Ou seja, voltou o ciclo de 40 anos. Recordem que a vida de Moisés estava em ciclos de 40 anos. Aos 40 anos tentou libertar o povo hebreu e não pôde. Depois, 40 anos depois, foi instrumento de Deus, enviado por Deus para a libertação do povo hebreu. E depois, 40 anos mais tarde, depois de levar o povo pelo deserto, chegando à fronteira, já lá na fronteira, diante de Jericó, mas sem cruzar o Jordão, ele cumpriu os seus 120 anos, ou seja, outro ciclo de 40 anos, desde que ele saiu do Egito com o povo até que chegou à fronteira da terra de Israel e terminou seu tempo aqui na terra. E agora, podemos ver como o libertador, que é Deus, usou um homem para a libertação de seu povo Israel. E é por isso que o profeta Moisés é contado como governador, como príncipe, como legislador também, e como libertador. Porque Deus, que é libertador, estava manifestado por meio de Moisés, libertando o seu povo. Mas foi Deus quem libertou o seu povo. Porque o único libertador, quem é? Deus. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que apareceu a Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse que havia descido para libertar o seu povo. Portanto, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o que tem o nome de Deus. E é por isto que no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 em diante, disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heteus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. E agora vejam como Deus disse que em seu anjo está o seu nome eterno. E este anjo do Senhor é o próprio Senhor em seu corpo teofânico, ou seja, seu corpo angelical da sexta dimensão. E Deus, estando em seu corpo teofânico da sexta dimensão, se manifestou para a libertação de seu povo. Ali em Israel, e se manifesta nesta libertação usando o profeta Moisés. Depois, através dos Salmos, vemos que ele nos disse que Deus é nossa rocha e nosso libertador. E quando o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o próprio anjo do Senhor que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, e se cumpriu a promessa de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o menino que nasceria da Virgem. Porque um menino ia nascer no meio do povo hebreu. Então o profeta Isaías fala desse menino que haveria de nascer por meio de uma mulher virgem. No capítulo 7 de Isaías, nos diz o versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco.
Então Deus veio manifestado em carne humana por meio de um menino que nasceria através de uma virgem, ou seja, de uma jovem virgem, e quando chega o tempo para o cumprimento desta promessa, Deus envia seu arcanjo Gabriel para a cidade de Nazaré e o envia a uma jovem virgem, para que ele dê a ela uma mensagem. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 em diante diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando se cumpriu o tempo para a vinda deste menino que o profeta Isaías havia dito que viria por meio de uma virgem. Vejam como Deus envia seu arcanjo Gabriel para a virgem escolhida por Deus para trazer por meio dela este menino, o qual seria nada menos que o Messias, o qual seria o instrumento através do qual o anjo do Senhor, o anjo do pacto, estaria manifestado, libertando os seres humanos. Portanto, Cristo, em São João, capítulo 8, nos diz, falando-nos da libertação, nos disse: capítulo 8, versículo 31 em diante diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, os tornará livres. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o que liberta? Jesus Cristo, nosso Salvador. E em sua primeira vinda, Cristo realizou a libertação, como Deus havia feito por meio do profeta Moisés, que libertou o povo hebreu. Então, no primeiro êxodo, através de Moisés, e no segundo êxodo, por meio de Jesus, ele liberta o ser humano do Egito espiritual, do mundo, do reino do maligno, e o tira livre. E é por isso que, assim como o povo hebreu
sacrificou um cordeiro. Cada família sacrificou um cordeiro para a proteção dos primogênitos, para a preservação da vida deles, porque todo primogênito iria morrer no Egito, na noite da Páscoa. Mas as famílias que tinham um cordeirinho sacrificado, o qual teriam que sacrificar um dia antes da Páscoa e aplicar o seu sangue no umbral dos batentes de seus lares, e este cordeiro assado dentro, e comendo esse cordeiro durante a noite da Páscoa, os primogênitos nesses lares não morreriam. A morte não chegaria até eles, porque ele tinha o sinal aplicado na porta. E no dia seguinte, pela manhã, depois da noite da Páscoa, onde morreram os primogênitos egípcios, até mesmo o primogênito do faraó, o filho do faraó, depois, pela manhã, o povo hebreu saiu livre, rumo à terra prometida. Então, Cristo é nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. São João, ou João, o Batista disse, falando de Jesus quando viu: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, para a preservação da vida, para os filhos de Deus, para preservar a vida eterna, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. E seu sangue é aplicado na porta e nos batentes de nossa alma, de nosso coração, para que não morramos, senão que vivamos eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A morte espiritual esteve passando sobre o planeta Terra e, espiritualmente, milhões de seres humanos estiveram morrendo espiritualmente. E depois, quando morreu fisicamente, foi para a quinta dimensão, que é o inferno. Mas os que tiveram o sangue de Cristo aplicado em suas almas, tendo crido em Cristo como nosso Salvador e lavado seus pecados no sangue de Cristo, ao morrer fisicamente, porquanto essas pessoas receberam vida eterna, essas pessoas se encontram no paraíso, esperando até a ressurreição. Se encontram num bom lugar, o paraíso de Deus, esperando ali, eles estando em corpos teofânicos, eternos, esperando ali que Cristo os ressuscite fisicamente num novo corpo eterno para se encontrarem conosco e nós sermos transformados, e em seguida todos irmos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vejam vocês a importância de ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, nosso libertador. Portanto, esta libertação que Cristo realizou é real. Mesmo que as pessoas não podem ver o que acontece quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Ainda que não podem ver, mas a pessoa nasce no reino de Deus. Obteve o novo nascimento e obteve assim um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E assim a pessoa tem um anjo celestial, um corpo teofânico, angelical, do céu, da sexta dimensão. E no último dia, no terceiro êxodo, na libertação física que ele prometeu para seus filhos, que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados.
Nesta libertação, o próprio anjo do Senhor ou anjo do pacto, que libertou o povo hebreu e que os levou à terra prometida, e o próprio anjo do pacto ou anjo do Senhor, que se fez carne, e seu véu de carne foi conhecido como Jesus, através do qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário e realizou o segundo êxodo e os levou para a terra prometida do batismo do Espírito Santo. Para este tempo final, no terceiro êxodo, esse é o próprio anjo do Senhor ou anjo do pacto, o próprio Jesus Cristo. Neste tempo final, o qual ressuscitará os mortos em Cristo e transformará a nós, os que vivemos. E esta é a libertação gloriosa dos filhos e filhas de Deus para este tempo final, da qual São Paulo nos fala, aonde todos obteremos o novo corpo, o corpo glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. A criação completa espera este momento. A criação completa clama, geme e clama por esta libertação dos filhos e filhas de Deus. E somente um pode realizar esta libertação. Somente um pode libertar a todos os filhos e filhas de Deus. E este é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu e que depois, mais adiante, veio manifestado em carne humana, em Jesus de Nazaré, e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E para a sua segunda vinda, Ele libertará todos os filhos e filhas de Deus. Os que partiram os ressuscitará em corpos eternos. E a nós, os que estamos vivos, nos transformará. Esta é a promessa dada por Cristo. Em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40. E esta promessa é para o último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão até aqui e terceiro milênio de Cristo até aqui. Diz no capítulo 6, versículo 39 a 40. Diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, e terceiro milênio de Jesus até aqui, que Cristo ressuscitará a todos os crentes nele que morreram fisicamente, ou seja, que seus corpos físicos morreram. E a nós, os que vivemos e permanecermos e vejamos a ressurreição dos mortos em Cristo. A promessa é que nos transformará. Portanto, é para este tempo final que está prometida a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Jesus disse que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24 e versículo 31. E São Paulo, em 1 de Coríntios, falando deste tempo final, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E seremos a imagem e semelhança de Cristo, nos disse. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar
o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Recordem que é um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma transformação virá para todos os crentes em Cristo. E assim teremos um corpo eterno. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando serão ressuscitados os mortos em Cristo, e nós seremos transformados? Quando tiver soado a trombeta final. E a trombeta final é a voz de Cristo, falando-nos neste tempo final. É a voz do libertador, a voz de Cristo falando-nos sua mensagem final. A mensagem do Evangelho, do reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, os filhos e filhas de Deus não morrerão. Por quê? Porque teremos e receberemos um novo corpo. O corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E todos estaremos nesse corpo eterno, jovenzinhos, para toda a eternidade. Um corpo que representará por toda a eternidade, de 18 a 21 anos. Assim será no novo corpo para cada um de vocês e para mim também. Portanto, neste tempo final, para os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, sermos transformados, estará soando a trombeta final, que é a voz de Cristo, chamando e juntando a todos os seus escolhidos. E por meio de quem estará? O anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o libertador, que libertou o povo hebreu. E o libertador, o anjo do pacto, que se fez carne e realizou esta libertação na cruz do Calvário e nos libertou do poder do inimigo e da escravidão e nos salvou e apagou nossos pecados. E agora, fisicamente, teremos uma libertação. Seremos libertados fisicamente, seremos transformados e teremos um novo corpo. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E a voz do libertador, a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, recordem que essa grande voz de trombeta é a voz de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde João, o apóstolo, disse: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o princípio e o fim? Nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no último milênio, falando-nos diretamente à nossa alma. E o que estará nos falando a nossa alma no último dia? Sendo que é a voz de Cristo, a trombeta final
Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz, numa parte desse versículo, disse: "E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer." As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram. Nesses 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui, agora serão mostradas as coisas que vão acontecer neste tempo final. E por meio de quem? Cristo estará com essa voz de trombeta, falando-nos. Recordem que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamada neste tempo final. E o Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo. O mistério da segunda vinda de Cristo é revelado através da pregação do Evangelho do Reino, através da voz de Cristo, no último dia, dando-nos a conhecer todas essas coisas. O mistério da segunda vinda de Cristo será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim ela terá fé, a fé que necessita para receber a transformação. Cada filho e filha de Deus, e os mortos em Cristo, os quais estão no paraíso, eles escutam desde lá o que se fala por aqui e veem desde o paraíso até aqui também. Portanto, com eles não há problema. Então, por meio de quem? Cristo estará falando-nos e dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6, disse: por meio de quem? E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem diz que enviou a seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. As coisas que Cristo disse que nos daria a conhecer. As dá a conhecer por meio de seu anjo. Assim como as coisas que Deus disse a Abraão, que faria, que libertaria seu povo Israel, a descendência de Abraão, quando já estavam escravizados no Egito, e chegou o tempo para a libertação deles, para Deus libertá-los. Enviou um homem, o enviou para usar esse homem, para realizar essa libertação. E agora para o último dia, para o tempo em que Jesus Cristo disse com sua voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que breve hão de acontecer. Para isso envia seu anjo mensageiro, e usa seu anjo mensageiro para dar-nos a conhecer todas estas coisas que breve devem acontecer, e para assim recebermos a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Deus sempre tem um instrumento na terra, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Sempre Ele tem um profeta mensageiro para usá-lo no tempo em que Ele vai realizar seu programa. E agora vimos que é na boca dos profetas que Deus coloca sua palavra e fala por meio de seus profetas. E é por isso que a Bíblia, a qual foi revelada por Deus através de seus mensageiros, de seus profetas, vejam vocês, é a palavra de Deus, mas veio por meio de seres humanos, mas ungidos com o Espírito Santo. E agora podemos ver como para este tempo final é que o libertador Jesus Cristo, nosso Salvador, estará falando-nos todas estas coisas que breve devem acontecer e estará preparando-nos para sermos transformados e raptados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Isto é assim porque Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, é o único que pode libertar-nos. E agora vimos a forma
que Ele estará usando para dar-nos a conhecer todas essas coisas, todos esses mistérios proféticos correspondentes a esse tempo final, para dar-nos assim a fé, para sermos transformados e raptados neste tempo final. São Lucas, capítulo 18, versículo 8. Aí Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé, a revelação da segunda vinda de Cristo. Portanto, Cristo, o anjo do pacto, por meio de seu anjo mensageiro, tem que nos dar esta revelação, essa fé, para que nós possamos ter esta fé, esta revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem para este tempo final. Porque Ele vem para levar-nos para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele vem para cumprir o que Ele prometeu para este tempo final. E com a sua vinda e seu chamado, de grande voz de trombeta, são juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E é por isso que no território latino-americano e caribenho, Deus está chamando e juntando os seus filhos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E continuará chamando até que entre o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus, quando já estiverem chamados e juntados, colocados no corpo místico de Cristo, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, sairá do trono do Pai, fará sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, e os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois iremos daqui com Cristo ao céu, para a casa de nosso Pai Celestial. Vimos, assim rapidamente, vimos quem é o único que pode nos libertar. Seremos libertados fisicamente também. Seremos libertados da morte física também, porque seremos transformados. Então, esta é uma promessa para todos os que estarão vivendo no último dia, no tempo em que os mortos em Cristo ressuscitem. Ou seja, que os que serão transformados serão os que estarão vivos. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, estas pessoas estarão escutando esta voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. E este anjo mensageiro é o último profeta que Deus envia à sua igreja neste tempo final. É o último profeta e é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas estas coisas que breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. O único que pode nos libertar. Quem? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio de seu anjo mensageiro nos dará a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. E assim nos preparará para sermos transformados e levados com Ele ao céu, para a ceia das bodas do Cordeiro. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do único que pode nos libertar.
Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores que escutarão esta conferência e a todos os rádio-ouvintes também, e que Deus continue abençoando a todos e nos prepare para logo sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que todos tenham uma ótima noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.